Quero falar sobre conjuntivite hoje no nosso Jornal do Piauí. Está acontecendo casos de conjuntivite e para isso nós já estamos recebendo aqui o doutor Matheus, já está chegando aqui no nosso Jornal do Piauí. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui no Jornal. Muito obrigado. Obrigado novamente pela presença. Estou à sua disposição. Bom, doutor, vamos saber um pouco mais a respeito dessa questão, as conjuntivites. Nós sempre observando épocas do ano em que a conjuntivite ela se apresenta, ela vem com muito mais frequência. Por que isso acontece? Existem épocas em que ela é mais propícia, onde ela é mais comum? Sim, Joelson, existem realmente épocas do ano onde a conjuntivite é muito mais frequente, né? Principalmente na época do inverno, onde existem muitas chuvas, a umidade aumenta muito, e também a época do calor, da época do berro-broco, que a gente fala, onde a umidade cai bastante. Então essas duas épocas são as épocas onde existe mais prevalência de conjuntivites realmente no nosso meio. E aí fica, mas assim, ela é transmissível? Com certeza. Tem vários tipos de conjuntivite, né? Eu acho que é importante ter essa diferenciação. Tem conjuntivites que sim, são transmissíveis e essas têm que ser tomadas cuidados para não haver um espalhamento da conjuntivite no nosso meio. Bom, primeiro quero, com a ajuda inclusive aqui da nossa tela, você explicar para nós o que é, de fato, a conjuntivite. Pronto, então a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, né? O que é a conjuntiva? É essa camada que reveste a parte branca do olho, né? Então o nosso olho tem a conjuntiva, a esclera logo abaixo dela, que é a parte branca em si, e acima dela a conjuntiva, que é uma camada transparente, ela é uma camada que não tem cor. Ela apenas tem vasos sanguíneos. Então, quando tem inflamação da conjuntiva, que é essa camada que reveste toda a parte externa, fora a córnea, obviamente, tem-se a conjuntivite, que é um caráter... a pessoa percebe o olho vermelho, irritado, coçando. Então, a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. Agora, pela imagem, sim, que nós, pelo menos por esse desenho, a gente percebe que ela não compreende o olho inteiro, né? Tem uma parte do olho... Na verdade, a conjuntiva ela tem duas conjuntivas. A conjuntiva bulbar, que é essa conjuntiva que a gente vê aqui por fora, e a conjuntiva tarsal, que é a conjuntiva que reveste, ela faz uma volta, né? Então ela pega sim o olho todo, mas simplesmente a parte anterior do olho, ela não pega a parte posterior do olho. Sim. Então ela pega toda essa parte anterior do olho. Tá, e é essa parte que inflama toda? Sim, sim, com certeza. Inclusive essa que fica, vamos dizer, mais interna. Com certeza, a gente consegue, através da eversão do tarso, observar a conjuntiva tarsal, que aqui fica por baixo das pálpebras. Certo. E aí, nós temos aí a outra tela que a gente pode ver, que pode nos ajudar a compreender um pouco dos tipos de conjuntivite, porque aí vai chegar no ponto do meu questionamento. Esses tipos, eles provocam também diferentes sintomas? Sim. Em via de regra, as conjuntivites elas têm sintomas similares entre elas. Basicamente, olho vermelho, irritação ocular, vermelhidão. O que modifica é o tipo, obviamente, da conjuntivite. Por exemplo, temos as conjuntivites alérgicas, que são causadas por alérgenos no ambiente. Poeira, vento, calor, algum alimento que a pessoa ingira. Então, é uma conjuntivite causada por alérgenos. A viral e a bacteriana são infecciosas, são meios externos, vírus ou bactérias, que acabam se acometendo, instalando-se na conjuntiva e gerando inflamações. A conjuntivite bacteriana ela tem um caráter mais secretivo, o olho fica muito grudento, com a secreção amarelada, saindo o tempo todo. A viral e a alérgica não tem tanta secreção, tem um lacrimejamento constante, uma sensação de areia nos olhos, mas o aspecto da secreção é um pouco diferente. Então, através desses sintomas e do histórico do paciente, é possível diagnosticar e classificar as conjuntivites. Tá. Tanto a viral quanto a bacteriana podem ser transmitidas? Isso. As infecciosas, em via de regra, são transmissíveis, tanto a viral quanto a bacteriana. Então, por esse motivo, há que se evitar algumas coisas. Por exemplo, coçar os olhos. As mãos são vetores de transmissão. Quanto menos coçar nos olhos, menos a doença vai ser transmitida. Compartilhar coisas de uso pessoal, toalhas, lençóis, fronhas, travesseiros. Tem que evitar compartilhar entre as pessoas da casa, para não haver a transmissão da doença. Óculos causa conjuntivite? Compartilhar o óculos de quem tem a doença? Bom, se a pessoa compartilhar o mesmo óculos, com certeza, porque o óculos está muito próximo aos olhos. Então, uma hora ou outra lágrima, uma secreção, pode haver a transmissão. Então, realmente, óculos tem que ser evitar a transmissão, o compartilhamento, com certeza. Muito bem. Nós temos aí outra tela que vai ajudar a gente também a compreender um pouco mais. Bom, esse é o aspecto diferente entre os olhos. Há uma indicação. Qual é o sintoma que pode indicar para a pessoa que está em casa de que ela está, de fato, sendo acometida por um conjuntivite? O principal sintoma que a gente refere, os pacientes referem, é uma sensação de areia nos olhos. Uma vermelhidão associada a lacrimejamento, fotofobia, a pessoa não consegue olhar para a luz, ela se sente muito incomodada, e uma ardência constante nos olhos que não melhora com nada. Então, todos os pacientes que têm esses sintomas têm que ser acompanhados por um oftalmologista, porque tem diversas outras condições, além da conjuntivite, que também podem dar essa condição. Então, em via de regra, é bastante comum, seja conjuntivite, mas nem sempre é. É importante o acompanhamento com o oftalmologista.
Como é que a pessoa sabe que ela está com uma infecção viral ou uma bacteriana? Isso é muito difícil até para o próprio médico determinar em alguns casos, porque quando está começando, tudo meio que se parece. O que é que a gente entende, né? Dependendo do tipo de secreção, dependendo do histórico do paciente, do aspecto da conjuntiva, né? Como a gente observa, a bulbar tem um tipo de inflamação, a viral tem outra, mas em via de regra a gente observa muito como o paciente está no momento e trata de acordo com a evolução. Se a evolução for boa, a gente pode mudar a medicação, ajustar, enfim. Mas é um diagnóstico um pouco impreciso no começo. Tá. Vamos aí para os tratamentos. A forma como se pode cuidar, tratar a conjuntivite, doutor? É importante entender que a doença é autolimitada, então, em via de regra, ela, mesmo sem tratamento, ela melhora. Como qualquer virose que a gente tem, uma gripe, um resfriado. Em quanto tempo, mais ou menos? Em torno de 5 a 7 dias. Isso depende muito da pessoa, de como ela está de imunidade, de comorbidades que a pessoa tem, da idade, enfim. Mas quando o paciente tem o diagnóstico de bacteriana, por exemplo, tem que entrar com colírio antibiótico. Né? Tem que fazer a limpeza do olho, não deixar o olho grudento, não deixar o olho com secreção. Isso é muito importante. Limpeza feita com o quê? Ela pode ser feita com água filtrada, limpa ou com soro fisiológico. Né? Lembrando de sempre não jogar soro dentro do olho. O soro é para limpar por fora, limpar a secreção que acumula. Soro não é colírio? Soro não é colírio, correto. O colírio é para usar dentro do olho. Aí você pode usar lágrimas artificiais para aliviar o sintoma, um lubrificante, e também colírios com antibióticos ou antihistamínicos, se for um caso alérgico. Mas no caso do que tem antibiótico ou antihistamínico, só com receita médica? Exatamente. O antibiótico, ele tem, a farmácia pede a receita, ela retém a receita, então tem que ser em 2 vias. O antihistamínico, em via de regra, é comprado sem receita, mas é importante, antes de usar a medicação, passar no colega oftalmologista. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre... Bom, você falou que em 5 dias, 7 dias, dependendo, pode ainda ter sintomas. Sim. Durante todo esse período, ela é transmissível? Isso é uma pergunta... Bom, em via de regra, sim. A gente sempre recomenda que o paciente, enquanto estiver com secreção, enquanto estiver com lacrimejamento, secreção, evite compartilhar, evite em locais públicos, contato com outras pessoas. Claro que à medida que o olho for acalmando, a secreção for diminuindo, esse risco de contágio diminui aos poucos. Então, é importante nos primeiros dias a gente evitar contatos próximos. O que é que uma conjuntivite pode provocar nos seus casos mais graves? Não tratado ou então, eventualmente, sem com um tempo prolongado de sintomas? As conjuntivites, felizmente, em via de regra, são autolimitadas. Porém, existem conjuntivites que realmente demoram a ser tratadas e podem gerar sequelas no olho. As alérgicas, por exemplo, têm crianças muito jovens que, por conta de várias crises de conjuntivite, acabam tendo lesões de córnea, acabam tendo ceratocone, por exemplo, por coçar demais os olhos. As infecciosas e virais bacterianas podem evoluir, podem gerar lesões na córnea, gerar cicatrizes na córnea, então realmente é importante tratar adequadamente, não se autotratar, não achar que vai ficar bom só com colírio, sem acompanhamento médico. Tem sintomas relevantes, procure o oftalmologista. Tá certo. Doutor Matheus, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Muito obrigado novamente, estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Em caso de sintomas, procure a ajuda dos médicos para garantir a proteção e a sua saúde. Muito importante deixar esse recado também aqui para você. Muito obrigado, doutor Matheus. Até uma próxima oportunidade.